Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Despertar da Loba. É um círculo muito especial hoje, né? A nossa convidada é mãe Tayane Macedo, que é sacerdotisa do Cumoa, né? Centro de Umbanda aqui de Salvador. Temos Vera Cánovas, né? Que é psicóloga e é uma super apoiadora e acompanha muito o trabalho também com mulheres. E estamos com a doutora Aline Viana, que é médica, né, mastologista, e é também uma estudiosa das terapias integrativas. E hoje a gente vai falar sobre a importância da espiritualidade para essa saúde integral, né, da mulher. Então, Mãe Thay, ela veio, né, contar a história dela, uma parte da história dela. A gente sabe que não dá só para ter um corpo saudável, a gente cuidar das energias, cuidar da mente, se a gente não tem a nossa espiritualidade também em dia, né? Se a nossa espiritualidade não está no nosso radar e não tem a nossa atenção. Então, a gente vai falar desse assunto, sobretudo pensando no bem-estar mesmo, né? Pensando nessa espiritualidade como mais um recurso que a mulher precisa trazer para a vida dela para alcançar equilíbrio, né? Então, bem-vinda, Mãe Thay. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, participar do nosso círculo. Nossa, eu que agradeço a todas as lobas. Estou muito feliz e faço parte dessa família. Também sou uma loba. Que bom. Gratidão pelo convite. Então, conta pra gente. Assim, eu queria que você trouxesse, né, a sua experiência pessoal, da sua espiritualidade, como foi que essa espiritualidade foi acionada, e queria também que você falasse um pouco do que você vê no Cumoa, né? Sim. O Cumoa, gente, para quem não sabe, ele todas as terças-feiras ele faz um trabalho de atendimento onde quase 400 pessoas, já está 600 atendimentos a cada terça-feira, né, de pessoas que estão buscando ali um caminho, um apoio, né, para a sua espiritualidade. Então, tem um papel muito importante na vida de um monte de gente, né? Então, conta um pouquinho dessa trajetória, de quando foi que essa espiritualidade despertou e como é ser, né, uma liderança dentro de um centro que é tão importante. Menina, a história é longa, mas vou tentar resumir aqui. E engraçado esse encontro aqui, né, com duas forças, Vera, né, na área psicológica, e esqueci seu nome. Aline, mastologista, né? Faz parte da minha história, porque, na verdade, eu nasci na Umbanda, né? Fui criada dentro do terreiro. Minha mãe, esse terreiro tem 54 anos, ele foi fundado por minha mãe, Hebe Macedo, e mãe Bel, Isabel Garrido, que são duas bruxas, duas lobas. E eu nasci, eu não sei qual é outra religião. E sempre pratiquei, sempre fui para o terreiro, sempre questionando o estudo, sempre questionando os porquês. A Umbanda é uma religião que é nova, não deixa de ser. Ela tem um marco inicial em 1908, mas é uma religião que é afro-brasileira, bebe também de muitas outras culturas, e eu sempre procurava saber os porquês das coisas, né? Sempre muito curiosa, e não se tinha uma literatura umbandista, não se tinha um olhar mais direcionado à parte teórica com a Umbanda, né? E quando minha formação, eu sou formada em publicidade, na verdade, minha primeira formação é canto, né? Eu cantei muito, era cantora, larguei o canto, virei publicitária, fui trabalhar em agência, montei agência, e aí em 2012 eu tive a notícia de um câncer de mama. E quando eu descobri esse câncer foi a época que eu mais tive ligação com a minha fé, né? E foi onde também eu conheci a minha terapeuta, que é Eulina Lavínia, né? E foi onde eu
cuidei muito dessa mente, do corpo, né, por causa de todo o tratamento, da mente com a terapia, semanalmente, às vezes até 2 vezes na semana, e o espírito, né? Eu me afastei da agência, me afastei do trabalho, mas eu não deixava de estar toda terça, na época que máscara nem se sonhava na coletividade, eu estava lá de máscara, né? Careca, mas estava lá toda terça, o povo brigando. Você tá doida? Você tá vindo para cá cheio de gente, sem imunidade? Eu digo, não, eu tô aqui. E a gente descobre, né? Foi o que eu descobri, às vezes a doença ela vem para curar, né? Quem disse que a doença não cura? E o câncer na minha vida ele foi bendito, né? Tanto que eu fiz um texto no final de 2012 dizendo bendito câncer, porque ele me fez olhar a vida com outros olhos, ele me fez ressignificar a minha vida. E foi quando eu disse que eu não queria mais trabalhar com publicidade, né? Eu já estava trabalhando com eventos e com música, que era o que eu sempre amei, né? Não fiquei na frente dos palcos, mas atrás do palco também me dava alegria. Então eu lancei a Mameto em Salvador em 2010. Depois fui trabalhar com Armandinho, meu irmão. Fiquei empresária dele quase 2 anos. Fiz os 50 carnavais dele. Fiz vários projetos. Só que quando eu terminei meu tratamento da quimio, minha mãe teve câncer. E aí, quando minha mãe teve, o terreiro era muito pequeno, ficava em Itapuã. E a gente resolveu fechar o terreiro porque a gente não tinha condições. É um momento que a gente precisava de cuidado, não tinha condições de cuidar, a gente não tinha o que dar, né? A gente precisava receber. E aí a gente fechou o terreiro, foi uma tristeza muito grande para os filhos, na época, pequenos, eram 30, 40 pessoas que frequentavam. E fechamos o terreiro nesse objetivo, né, de cuidar da gente e entregar ao universo. Quando minha mãe terminou, minha mãe foi em 2013, 2014, meu irmão, quando minha mãe terminou aqui, meu irmão câncer de pulmão. E aí eu já entendia também quase tudo, porque não tinha mesmo, né? Aí fui cuidar dele, fui cuidar de minha mãe, fiquei trabalhando com música. E 2015 meu irmão faleceu, foi 1 ano certinho de tratamento, enfim. Quando meu irmão morreu, eu trouxe minha mãe para morar comigo. E a casa que ela morava em Piatã, eu disse, mãe, vamos reabrir o centro para ela voltar, né? Minha mãe estava num luto muito forte, a perda de um filho, a perda da casa também, porque ela foi morar comigo, não deixa de ser, sim, né? Uma série de questões. Eu disse, não, vamos reabrir. Chamei a turma, né? Os médios, o pessoal da corrente que anda com a gente há 30, 40 anos. E aí a gente reuniu e fizemos a sessão nessa casa que estava à venda. E aí, minha irmã, 30, 40, 50, 100, bateu 150 em um condomínio em Piatã, porque a casa ficava num condomínio, os vizinhos já reclamando aquele movimento. E eu desesperada, eu disse agora. E eu tive, graças a Deus, a companhia, né, a parceria de 2 pessoas que fazem parte da família da gente, né? É uma família de alma, que é Pai Rai hoje, sim, e tia Ana, que é assim, um grande amor da vida da gente, de minha mãe, né? Sempre cuidou dessa parte administrativa do terreiro, pequenininho, mas ela sempre estava na frente. E aí eu chamei eles 2 e disse, e agora, o que é que a gente vai fazer? Eu disse, não, vambora. Peguei a mão de um, do outro, embora. Minha mãe continuou da forma que ela poderia dar, né? Não da forma como eu esperava. E aí a gente alugou uma casa, também em Piatã, em rua e tudo, e aí 150 pessoas, 200, já não cabe mais, vamos alugar a terceira. Eu acho que foi a casa que você chegou a conhecer. 2018. E a gente alugou essa casa grande, enorme, a gente achou que era enorme, mas não era, daqui a pouco pequena, e a gente achou um terreno lá que tinha um galpão e o resto era terreno, era mato. E a gente namorando, disse, vamos construir o terreiro aqui. E a gente conseguiu, o dono, que é um parceirão, a gente fez essa parceria, foram 2 anos de rifa, de festa, de obra, e a gente construiu esse Kumoa, assim, pensado e desenhado como a gente
queria, só que já está pequeno. Já tá a gente pequeno. já está pensando em bater uma laje. E para mim, Renatinha, foi um desafio, porque você deixar de ser médium, né? Para mim e para Rai, né? Porque nós dois ficamos com essa missão, né? Com a ajuda de Mãe Bel. Mãe Bel, ela retornou também para nos ajudar. Então, sim, hoje a gente tem a participação dela, graças a Deus, a guiança dela. Sim. E de minha mãe, que vai em algumas giras, mas Mãe Bel, ela tá mais ativa hoje lá. Mas foi muito difícil, porque a gente era médio, a gente era filho. E de uma hora para outra virar líder, virar um sacerdote, virar, sabe? Então a gente teve que correr atrás, bater muita cabeça, erramos, acertamos, continuamos errando e acertando, mas a gente teve que correr atrás disso. Então a gente descobriu que a Umbanda, ela tinha uma teologia, né? A gente tem um grande escritor chamado Rubens Saraceni, que ele faleceu em 2015, ele deixou 54 títulos trazendo essa teologia da Umbanda. Uhum. A gente descobriu o Alexandre Comino, né, que é meu amigo, meu mestre. Ele tinha um livro, isso em 2015, 2016, chegou uma filha lá e fez... na época eu não era nem mãe, né, era mãe pequena, ela fez assim... Olha, tem um livro aqui de mediunidade, mas na Umbanda, de um pai de santo da Umbanda. Eu, porque a gente só bebia Kardec, né? Sim. E o espiritismo. Então eu disse, aí fui ler, fiquei encantada, mandei um e-mail para ele, explicando que era um terreiro de Umbanda em Salvador e tudo. Ele, quando recebeu, ele conta essa história, que ele tomou um choque, porque ele achava que não existia Umbanda em Salvador, só existia Candomblé. E para ele foi uma surpresa, e aí a gente começou a fazer amizade. Eu encomendei o livro, 60 livros para a primeira turma de estudo da Umbanda e Desenvolvimento Mediúnico. E aí ele falou do curso de teologia, que eu não sabia que existia um curso de teologia online, com algumas aulas presenciais em São Paulo, e aí eu mergulhei, embora pai, junto comigo, vamos estudar, fizemos teologia, depois a gente fez sacerdócio. Conhecemos esse universo da Umbanda que a gente não conhecia, né, do estudo da religião. E aí foi indo, aquela coisa. E eu sempre com aquele olhar muito, que vem muito também de minha mãe, por isso que o nome é Centro de Umbanda Mística, Oxum Apará, esse místico, né? Minha mãe sempre ela teve um olhar para várias outras linhas, linha do Oriente, a linha da cura, né, com médicos espirituais, sempre diversificado isso. E eu encantado muito com a psicologia, né? E comecei a observar dentro do processo da Umbanda que os nossos grandes psicólogos da alma, Preto Velho, Caboclo, né? Exu, Pombagira, Ave Maria, as Marias, as Lobas, as Pombagiras. Uhum. E comecei a observar, assim, 90% das pessoas que vão lá, eu digo assim, não é problema espiritual, sabe? Tem, é claro, você abre seu campo, você acaba ficando suscetível a uma presença, né, de um irmãozinho, afinidade, né? A gente atrai, eu digo muito, o obsessor que a gente merece, quem atrai o obsessor somos nós. E aí, nesse processo, eu comecei a descobrir isso e dizer, gente, peraí, não adianta fazer oferenda, não adianta somente, né, fazer oferenda, não adianta somente tomar banho de folha, não adianta somente ajuda, melhora, mas se ele não melhorar a questão mental. Então, as pessoas vão muito lá à procura dessa ajuda, mas a ajuda está dentro dela, né? Ela precisa se autoconhecer, ela precisa perdoar, ela precisa entender os processos dela, curar a criança, né? A criança ferida e tantas outras coisas que a gente vai carregando nessa bagagem, né? Dessa estrada chamada vida e que a gente não percebe e às vezes a gente deposita no outro, né? Ou na espiritualidade, ou na obsessão, uma coisa que a gente precisa cuidar e resolver. Então eu comecei a observar muito isso e ver também esse tripé, corpo, mente, espírito, né? É um tripé, não adianta você cuidar mais de um do que o outro. Os três precisam
desequilibra, né? Está em equilíbrio. Eu faço ginástica, eu tenho uma alimentação sadia, eu me cuido, eu vou no médico. Massa. E o seu mental? E o seu espiritual? Não, eu vou no terreiro, eu acendo vela, eu faço... Sim, e você está fazendo terapia? Não, que nada, terapia é coisa de maluco. De uma geração, eu vou fazer 50 anos para um ano, de uma geração que vive dizendo isso. É um preconceito, né? Que, assim, ainda existe com o tratamento psicológico, e quando a gente vai para a psiquiatria, mais ainda, né? Total. Que ao mesmo tempo que tem a turma que usa de forma desmedida, tem a turma que precisa e não vai por preconceito. Pois é. Né? Eu acho, assim, Mãe Tai fala isso, né? Que quem chega na religião geralmente vai pelo amor, né? Fale aí. A gente diz muito, você veio pelo amor ou pela dor? Então, né? São os dois caminhos, né? Ou chega pelo amor ou pela dor. E eu acho que a grande vantagem, né, de você ter um olhar espiritualizado para a sua vida é você entender que você não está só. É você entender que tem ali uma família espiritual que está lhe apoiando, lhe acompanhando e lhe amparando, né? Quando a gente acredita nisso, eu acho que fica mais fácil atravessar os momentos difíceis. E segundo, é a gente entender que quando a gente morre, a vida não acaba, na verdade, ela vai virar um outro tipo de vida, né? Então, por mais que exista a saudade, exista o luto, mas a gente vai ter uma aceitação maior. A gente não vai deixar aquela perda arrancar a nossa alegria de viver, né? Então, são esses dois pilares, assim, que eu percebo que fazem a diferença na vida de quem está na espiritualidade. Eu vim de uma família que é católica, eu cresci indo para missa católica e era uma coisa que eu nunca tive identificação, né? Não era uma coisa que eu fazia prazerosamente, não era uma coisa que eu curtia. Depois eu estudei 8 anos em colégio adventista, que é uma outra linha, né? E fui por uma conveniência, porque a escola ficava do lado do trabalho de minha mãe, né? Então, para pegar e levar as filhas era muito mais fácil. E eis que a roda da vida gira e a minha loba estava naquele processo, né, de despertar. Acho que eu estava em torno de 38, 39 anos. Uma amiga já frequentando o Kumoa e eu cheia de reflexões e de medos e de questões comigo, né? Era um momento bem íntimo e eu busquei o Kumoa para ter mais essa camada de apoio e de reflexão. Né? E eu não sabia dessa história, né, de Mãe Tai. Eu sou, né, também da área de comunicação e em determinado momento as nossas agências foram parceiras, né, e fizeram trabalho juntas, né? Então a gente se encontrou lá atrás, Mãe Tai como sócia de uma agência de publicidade, e na época eu era sócia de uma agência de assessoria de imprensa. E aí, quando eu encontrei ela, foi um misto de várias coisas, né? De muitos sentimentos ali, de querer entender como assim, como isso aconteceu, né? E depois eu entendi a história toda. Então, Mãe Tai, assim, a pergunta que eu tenho para você é: como a espiritualidade foi suporte para o seu processo da doença, né? E para o seu processo também com sua mãe e com seu irmão? Se vocês, obviamente, né, que vocês já estão super evoluídos, né? Muito mais do que nós, né? Que somos filhos, né, da religião. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância de ter tido esse suporte espiritual nesse momento de doença na família. Ave Maria. Eu tenho um caboclo que se chama Capangueiro, é um boiadeiro, e ele diz sempre: minha filha, a fé é aquela cordinha que você está ali no meio do marimoto, mas você
tá segurando ela e ela não te derruba, ela não te leva. E a fé é isso, a espiritualidade ela traz essa fé, o acreditar em uma existência, né? Em algo divino, que é, como você falou, a gente não está só, né? A gente ter consciência de passar pelos processos, mas passar sabendo que tudo passa, né? Que tudo passa, sabendo que a gente veio realmente aqui para aprender, né? Para ensinar, para aprender, mas para também passar pelas nossas dores, né? Então, a espiritualidade, eu acho que ela vem no momento da dor como um bálsamo, né? Ela te coloca... A terapia te dá um saculejo, dá uns tapinha na cara, mas a espiritualidade, muitas vezes, ela vem realmente como um bálsamo. E para mim foi muito forte, né? Apesar de que nesse período de 3 anos, né, 2012, 2013, 2014, que foi esse período do câncer na família, foi um período que a gente fechou. Mas fechamos, mas não perdemos a fé em nenhum momento, né? As orações, o pedir, o acreditar que a gente não anda sozinho, né? Que a gente tem uma família espiritual que está ali, que nos acompanha, que nos zela, que cuida da gente. Eu não acredito muito nesse discurso, eu estou recebendo um castigo de uma entidade, de um orixá, porque minha família me ama espiritual, então quem ama não castiga, né? Muitas vezes o que acontece é que você se afasta e você abre o seu campo para outras energias, e aí você fica achando, eu tô sofrendo, e cadê meus guias? Não, gente, é o seu processo, né? Será que você também não abriu o seu campo para que essas energias também não atravessassem esse campo seu e acabasse trazendo isso? Então, falando da questão da espiritualidade, é muito importante. E, como eu disse, os nossos guias, né, as entidades, a Umbanda ela trabalha com as entidades que são espíritos que encarnaram, desencarnaram, encarnaram e hoje trabalham, tem a missão de trabalhar na espiritualidade para ajudar a gente aqui. Então, essas entidades, eles são muitas vezes psicólogos da alma, né? Então, quando a gente vê um consulente que chega lá e que o preto velho chega e diz, meu filho, vá fazer o conversador, né? Muitas vezes eles não sabem o nome, terapia e tudo, e que aí o Cambono, que é um assistente, já sabe e anota. A gente hoje no Kumô, a gente tem essa parceria, né? Da espiritualidade com o mental. Então, hoje eu tenho 10 psicólogos lá que atendem, entre terapeutas e psicólogos de diversas abordagens, né? Cognitivo-comportamental, luto, junguianos, né? Transpessoais, que quando o guia passa, né? Esse ser humano que tem essa dificuldade de entender, mas que vem da espiritualidade esse comando, eles fazem. Então, a gente lá atende a obrigatoriedade, digamos, é para quem não tem condições de pagar uma terapia, mas a gente atende aquele também que tem, e a gente dá 10 sessões de emergência, e depois a gente tem um combinado com o terapeuta, com o psicólogo, de levar para o seu consultório, porque muitos desses que têm condições de pagar é o que mais tem resistência, porque vem de uma geração que terapia é coisa de maluco, não vou fazer, acha que não, né? Ou autossabotagem, não quer cuidar de si. E aí, quando o guia passa, eles vão, fazem, respeitam, olha assim, né, a orientação. E diz, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Vera, como é seu olhar para a espiritualidade? Você acha que o suporte da espiritualidade traz um diferencial para essa mulher que se abre, né, para também ter esse momento na vida? Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que a gente nunca deve perder a ideia de que a gente é um ser multidimensional. Né? A gente é uma reverberação de muitas dimensões, né? Então, a gente não é só esse corpo físico e tampouco é um emocional que sofre. A gente tem dimensões muito mais amplas e a gente precisa acessar essas dimensões a partir da ampliação da consciência. E é óbvio que uma oração,
participar de uma atividade dentro de um centro de banda, né? Independente da sua crença, são recursos onde você amplia sua consciência sobre si mesmo. Sim. E a partir do momento que você amplia sua consciência sobre si mesmo, você vai acessar outras dimensões. Sim. Que do ponto de vista psicológico, o efeito disso é o que Jung chamava da função transcendente. Muitas vezes a gente vai projetar numa mãe, né? Muitas vezes mãe Tai, ela é uma projeção de uma dimensão que eu acesso, né? Porque eu ampliei minha consciência e eu projeto nela. Então, ela me diz, na verdade, algo, mas é algo que a minha multidimensionalidade está dizendo para mim através de você. Estou trazendo a visão da psicologia transpessoal, tá certo? Perfeito. Independente da crença, tá? Independente da crença, porque pegar um terço para orar, pegar aquele negocinho lá do budista, né, que eles ficam orando, acender uma vela, fazer uma oração, participar, né, daqueles rituais, né, todos que passam por um físico, né, se a gente pensa também naquelas religiões que usam muito movimentos circulares. O que é um movimento circular? É um movimento de você dizer ao ego, né, você não tem o controle sobre mim, né, eu meio que embriago o meu ego, né, eu meio que embalo o meu ego para ele dar permissão para eu acessar essas outras dimensões. E a dor é também algo que faz a gente acessar muito outra dimensão. Quando a gente entra em contato com a profunda dor, não tem como o ego não dar aquela partida nele, né? Ele se abre. Então, é óbvio que a religião, a espiritualidade, né, na vida de qualquer pessoa, acho que nós mulheres temos uma grande vantagem, que a gente é mais sensível para isso e a gente já transitou mais por esse mundo. A gente tem memória. A gente tem memória ancestral sobre esse mundo, que é mais fácil a gente acessar do que os homens, né? Os homens iam para as guerras, a gente ficava nas tribos, a gente sempre teve um olhar circular, que a gente precisava cuidar umas das outras, cuidar dos filhos, meus filhos, dos seus filhos. Nosso olhar sempre foi circular. O olhar do homem sempre foi focado, né? Caça, guerra. Então, esse olhar circular nos permite acessar mais essas outras possibilidades de dimensão a partir do sentir. Então, é muito bem-vindo, né? O que Jung fala, que tem tudo a ver com o que você estava dizendo, né? Assim, a dor, não é porque a dor é só psíquica, é porque a dor é física, psíquica, espiritual, de um acesso de uma multidimensionalidade que a gente é. Mas o ego precisa entender isso. E muitas vezes a gente não se abre para isso porque a gente vive ainda um momento de egos, um momento egoísta, egocêntrico. Então, a gente precisa, como humanidade, ainda passar por muitas situações, como a gente viveu, por exemplo, da pandemia, né? Sim. Eu acho que quem conseguiu embarcar nessa onda da pandemia e se abriu para perceber o quanto o nosso ego é frágil perante um vírus, eu vi processos muito lindos acontecendo, né? Então, eu acho que isso que é a espiritualidade do ponto de vista da psicologia transpessoal. Sim, né? Sim. Mas também eu tenho dito muito isso lá, né? No Moa, que a pandemia, para mim, foi uma terceira pós-guerra mundial. Sim, sim. Também as pessoas, assim, tá assustador também deu esse sacolejo, mas muita gente não conseguiu aproveitar, né? Aproveitar, perceber, transformar. Então, o ser humano, eu digo sempre lá no centro, assim, toda terça de gente, o negócio tá doente, tá adoecendo, tá precisando parar aí um pouquinho para olhar isso, porque não tá fácil. Olhar para dentro, né? E o que é importante, eu acho, quando se fala de espiritualidade, é que muitas vezes as pessoas usam como uma desculpa, né, entre aspas, que eu não me conecto com nenhuma religião. E a gente sabe que é possível, né, você trabalhar a sua espiritualidade sem estar necessariamente em uma religião. Você, com você mesma, você pode fazer suas orações, você pode ir lá tomar seu banho de mar e sentar na areia e conversar com o universo, ou seja lá no que você acredita, né? O importante, eu acho, é entender que existe uma força maior, que está além aqui do nosso campo físico e que essa força maior, ela está para apoiar e impulsionar, acreditar nisso. Doutora Aline, do ponto de vista dos seus atendimentos, você acha que as pacientes que têm
essa espiritualidade presente na vida, elas conseguem ter um ganho em relação ao enfrentamento de um câncer de mama, por exemplo? Sim, absolutamente. Fica mais leve. A fé, ela traz uma leveza, porque existe uma luz no fim do túnel, né? A fé, ela traz essa luz no fim do túnel. Ainda como representante aqui da ciência, medicina baseada em evidência, a ciência ela é ateísta. Então, para a ciência não há espírito, não existe espírito. Sim. Mas eu fico muito feliz que a cada ano eu vejo os eventos, tem sempre uma banca de espiritualidade. Há sempre a crítica, porque como Deus ainda não provou, esse imanifesto não se manifesta nas pesquisas, não tem evidência, não serve. Ainda assim, hoje o cérebro, que é uma consciência que se expressa nele, mas a ciência acredita que vai até o cérebro e que é esse cérebro que leva que a fé, através de efeitos cerebrais, através das pesquisas, mostram que há mecanismos de neurociência que mostra uma efetividade. Então ela vai dizer assim, tá tudo certo, vamos deixar aqui entrar. Então hoje eu fico feliz de, por exemplo, hoje eu trabalho na Rede Dó, aí no último evento teve um tour inteiro e que apresentou o serviço de capelania do hospital, música, arte. O serviço de capelania, que é um serviço que tem um sacerdote e é ecumênico, que o paciente, assim que ele precisar, ele pode chamar para ser atendido. Então, cada vez mais eu vejo isso e nesse evento, por exemplo, mostrou, eles traziam pesquisas pequenas, não tem um N grande, não tem muita coisa. Eu acho que nem vai ter, eu acho que isso não vai ter, que isso faz parte do grande mistério. Mas mostra que tem esse efeito para o paciente. Então, o paciente que tem fé, eu vou trazer um caso aqui, acho que foi o caso que mais marcou na minha vida. Uma paciente jovem, ela chegou, às vezes quando você olha o paciente, você vê assim, você já sabe mais ou menos o que ele traz. Ela chegou para mim, se está tudo bem com ela. Ela no discurso, não, eu vim aqui fazer um controle. Quando eu examinei, nossa, a mama dela, ela tudo tomou. Fiz, nossa, puxa. Aí ela chegou e fez assim, olha, me ajude. Eu quero ver meus netos. Eu quero ver meus netos. Fiz, menina, essa paciente tratou. Não tinha como operar, foi para quimioterapia. Ela tem um tipo específico de tumor que ele tem uma resposta biológica muito boa. Ela já tinha metástase em fígado e em osso. Essa paciente está viva. Isso já tem anos. Ela não tem mais tumor. Ela não tem tumor na mama, ela não tem tumor no fígado, ela não tem tumor no osso. Ela está tomando quimioterápico. Ok, ela toma quimioterápico já há uns 5 anos, que mantém ela com ausência de doença. A ciência vai dizer que é o quimioterápico que mantém ela sem ausência de doença. Óbvio, ele tem esse papel. Mas a fé dela, e a cada ano ela tem um altar e ela diz que é Nossa Senhora, que é a grande, e no altar delas, Nossa Senhora, que ela, cada vez mais ela vai ganhando essas Nossas Senhoras e que vai aumentando, que ela já tem várias Nossas Senhoras, ela mandou uma foto para mim, de várias Nossas Senhoras no altar dela, e que ela vai ser avó, e que ela vai ver os filhos dela. Então, assim, a fé, ela amplia, assim como eu vejo, aquele que não tem fé é muito difícil de lidar. Aquele que não tem fé é muito difícil de lidar. Então, toda vez que o paciente vem para mim, eu vou falar da cirurgia, da quimio, da rádio, da hormonioterapia. Aí eu coloco lá escrito, assim, a fé. Assim, a despeito da sua religião ou sem religião, acreditar que isso é um processo. É uma jornada que você vai viver e que tem algo para lhe trazer. Então, é esse sagrado, é trazer esse sagrado que tem algo além disso aqui expresso no concreto, que precisa ser expresso com essa doença. Sim. A fé que traz o conforto, né? Que abraça, né? A fé que traz o horizonte. Bem sei o que você está falando, porque Ave Maria foi o que... Eu não chorei, doutora, em nenhum momento. Eu não pensei em morrer. Olha que na época minha filha tinha, 2012, tinha 5 anos de idade, 7 anos de idade, 7 anos. Então, eu te digo assim, mas foi uma certeza
certeza que aquilo ia passar e que eu ia curar. E tanto é que eu tenho 10 anos, já estou curada, já fui liberada, né, meu oncologista. E por essa certeza mesmo, sabe? Foi profundo e eu aproveitei justamente quando eu falei aí no início. Quem disse que a doença não cura? Foi onde eu mergulhei mesmo em mim e mudei minha vida por completo. Mudei minha vida profissional. E né? mudou a vida de um monte de gente, né? Foi. Tá mudando. Porque cada vez mais o Kumô amplia por conta desse vigor também, desse olhar dela de empresária. Gente, o Kumô, a primeira vez que eu fui no Kumô, eu fiquei chocada que as meninas que estavam recebendo a gente estavam com o microfone de Madonna. Era as produtoras, assim. É muito profissional, é tudo. As pessoas perguntam como é que a gente consegue botar 600 pessoas ali numa terça-feira com tanta organização. Tem uma logística toda, você entra no terreirão, tem uma projeção, né? Em telão para você acompanhar as letras das músicas ou para o palestrante da noite poder apresentar o conteúdo, né, que ele está trazendo ali. Então, essa força, né? Você não foi para lá à toa. Essa força que você levou possibilitou a ampliação do trabalho do Kumô, né? E é linda ela contando a história, né? Eu fiquei observando você contando a história da casinha pequena, que foi crescendo, crescendo, crescendo. E com isso você foi atraindo mais pessoas e provavelmente seu processo interno também foi se ampliando. Eu fiquei pensando nisso do ponto de vista psicológico, né? É exatamente o que a gente trabalha no processo psicoterapêutico. A gente precisa ampliar nossa casa. Né? E a gente amplia nossa casa com nossos recursos. Recursos, a gente precisa de recursos. Recursos psíquicos, corpóreos, né? E a gente vai ampliando essa casa, porque a casa é o concreto. A gente não consegue acessar a nossa multidimensionalidade se a gente tem uma casa pequena. Né? Se a gente não faz um bom trabalho de faxina no nosso psiquismo, se a gente não vai mesmo lá nas dores da nossa história de vida, né? Então a gente precisa ir ampliando a casa. A gente precisa ampliar essa casa psíquica, ampliar essa casa do corpo também, que eu não estou falando só de atividade física para ficar sem celulite. Eu estou falando de recursos que a gente tem que utilizar, respirações, meditações, etc, etc. Porque só ampliando a casa a gente acessa outras dimensões. E aí a gente toca o coração do outro. Porque a gente só pode tocar o coração do outro quando a gente está numa outra dimensão. Né? Então, achei linda essa história dela. Né? Porque é o que a gente faz no consultório, é o que eu faço no consultório. É ampliando os recursos dessa pessoa que chega desse tamanhozinho. Né? Porque a dor faz isso com a gente. A dor diminui a gente, deixa a gente apertada. Né? Mas é engraçado, eu quando recebi o resultado do câncer, eu cresci, eu me achei grande, sabe? Eu me achei forte, eu disse, eu vou. E não é dizer, tive meus momentos assim de dor, porque é um processo, meu cabelo estava aqui na cintura, sabe? E eu tinha tirado o DIU para ter um segundo filho, então eu não conseguia, enfim, congelei, mas aí depois foi passando o tempo, eu disse não, entrou o processo, esse filho chamado como eu acabei não, mas assim, tive minhas dores, não vou dizer que eu fui fortaleza 100% não, mas eu fui fortaleza, sabe? Eu em nenhum momento eu pensei em morte, eu pensei, vou morrer, não, eu sabia que eu ia me curar, sabe? Eu tinha essa certeza que vem da questão da fé, do acreditar que isso era algo que veio para eu ressignificar minha vida, e foi porque eu larguei a empresa, né? Minhas sócias esperando eu voltar, eu ainda tentei voltar, eu voltava, eu chegava na agência de manhã chorando e saía chorando sem elas perceberem, o coração já... Não, se eu continuar aqui, eu vou adoecer, não é isso que eu quero mais da minha vida. Então, larguei a Atenas, que era a empresa que eu tinha, né? Com 2 sócias que são minhas amigas até hoje, são pessoas maravilhosas. Disse, meu caminho vai ser por cá, o de vocês por lá, mas a vida continua, amor, carinho.
E fui redescobrindo e veio o sacerdócio, né? Então, hoje, eu digo sempre assim, não é fácil estar no lugar, né, de sacerdotisa, né? Eu e pai, você falou dessa questão da mãe, existe também um terreiro que tem um pai e uma mãe, então existe a identificação, sim, né? Sim. Psicológica com o pai e com a mãe, né? Ou não, ou a rejeição. As projeções, com tudo que dá direito a projetar, né? Do amor ao ódio. Exatamente. Né? Então a gente vive nessa gangorra, eu e ele, assim, analisando os filhos, porque ele, né, existe. Mas é impressionante hoje como eu tô nessa caminhada e acho que é isso daí, sabe? É axé, é macumba, é oferenda, é orixá, é entidade, mas também é autoconhecimento, é terapia, né? A gente tem lá também não só as terapias psicológicas, mas a gente tem também a acupuntura lá, a gente tem a cura com os cristais, a gente tem alinhamento, cromoterapia, sabe? Então, assim, a gente está trazendo toda essa abordagem também que vai somar com a macumba, vai. Sim, e só vai ajudar para aquele que está disposto realmente a se entregar e a querer. Ampliando a casa. Ampliando a casa. Quando a gente traz essa questão da espiritualidade aqui no nosso universo do podcast, né? Onde a gente quer despertar a loba e a gente está chamando essa loba do sentir da mulher, da essência, da intuição feminina, sem dúvida nenhuma, a espiritualidade é uma ferramenta, né, para fazer essa mulher se aproximar mais dessa essência e dessa intuição. É uma ferramenta de autoconhecimento, Sim. É uma ferramenta para ela se permitir ter os momentos de calmaria e de autorreflexão. Então, sem dúvida, é um composto, né, importante e que vai fazer com que essa mulher acesse a sua loba, né? Então, gente, eu queria agradecer. A nossa roda está se encerrando, né, o nosso círculo. Eu queria agradecer muito a presença de Mãe Thay, né? Achei. Que sempre tão acolhedora, é um abraço de cura realmente, quando a gente chega lá e tá com aquela energia e ela dá aquele abraço e tudo, o dia já muda tudo, né? E além de ser essa sacerdotisa estudiosa e dedicada, ela é uma cantora maravilhosa, linda, né, que emociona mesmo, assim, ir pro Kumô, você vai lá cuidar do seu espírito, mas você ganha esse plus, né, que é o show de Mãe Thay, que ela dá show na abertura de cada terça-feira. E eu consegui, assim, olha que alegria hoje, eu digo sempre, que é unir as duas coisas, assim, na minha vida, que eu, profissional, né, que eu amo, né, que é a questão da música com a religião. Eu consegui unir os dois, né? Então, em 2021, na pandemia, a gente gravou um EP chamado Encanto Umbanda. Sim. E a gente lançou com todas as músicas, desde o incenso, a abertura de uma gira, cantei algumas composições próprias. Feliz aí, tá batendo 4 milhões de views no Spotify. Legal. Né? Como a gente canta em forma de oração, né? Então são orações, né? Os pontos cantados. Então, feliz de estar alcançando, né? Então essas pessoas e conseguir unir as duas coisas. Estou me preparando para gravar o segundo aí, por cantando favor, no terreiro. Essa ancestralidade musical, né? Que você traz, a família que respira música, né? Então, como quem sabe faz ao vivo, né? Queria te pedir, mesmo a capela, que você deixe seu canto aqui para encerrar. Nossa, eu vou cantar uma música que a gente falou, né, sobre espiritualidade. Você tinha me pedido aquela outra, mas você sabe que sua amiga aqui com letra é um processo. Mas eu vou cantar uma que diz assim, ó. Quem foi que disse que eu ando sozinho? Quem foi que disse que eu ando sozinho? Eu tenho o sol, eu tenho a lua e as estrelas.
eu ando acompanhado com Oxalá e seus enviados. Linda! Emocionei. Cantamos acompanhados, né?